vez e fale com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, tenha um pouquinho de paciência. Hoje é abertura, nós liberamos aqui até umas 9h40, mas amanhã a gente termina 9h15, viu? Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado para sempre. O nome do nosso Deus é engrandecido, a Ele a honra, a Ele a glória e todo o louvor, digno de receber adoração. Cá estamos para o propósito único e exclusivo de louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, e desta feita, em mais uma edição do FIMADEB, é a minha primeira vez cooperando neste evento, e que a boa mão de Deus continue em cada menino, cada menina que se envolvem com o reino de Deus, e que esta noite, ou que estas noites de o FIMADEB 2026 sejam repletas das bênçãos dos céus para você e sua casa, em nome de Jesus. Minha palavra de estima e gratidão ao pastor presidente da convenção, pastor Valdomiro, sua muito digna esposa. Deus seja louvado. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Ao pastor vice-presidente, pastor Francisco, lá de Juazeiro, no qual já estivemos juntos em algumas ocasiões. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Os demais pastores que aqui representam os seus campos, o pastor Cláudio, que é o presidente da UFIMADEB, Deus seja louvado pela vida do Senhor, e todos os obreiros que ministram e militam por esta boa causa, pastor Samuel, pastor Abraão, Deus seja louvado pela vida dos senhores, em nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Eu tenho o privilégio de estar com vocês nesse período e também amanhã pela manhã. E eu trouxe saudações de minha casa, minha esposa Fernanda e as nossas crianças, a Caroline e o Otiniel, e a igreja que pastoreamos lá no interior de São Paulo. Eu quero ler o texto sagrado do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 15, e refletir e meditar com os irmãos nesta passagem bíblica, neste tempo preciosíssimo que nos fora outorgado, capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Vamos ler o texto sagrado, palavra de Deus, Lucas capítulo de número 15, na versão tradicional, na versão da maioria, a partir do versículo de número 20. Texto sagrado, palavra de Deus, diz assim para nós: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Meus irmãos queridos, o texto sagrado, sabido de todos nós, uma vez secado, difundido, pregado, citado de maneira direta ou indireta em cânticos e prédica, esse texto se tornou familiar.
E existem dois textos dificílimos de se pregar. Existem dois textos na Bíblia dificílimos de se pregar. O primeiro texto difícil é o fácil, pela sua simplicidade, pela facilidade de compreensão ou interpretação, e por ser comuníssimo, ele pode lhe remeter a um desdém, a um desinteresse. Esse aí de novo, pastor, esse texto de novo, falamos dele ontem, anteontem. Então o texto difícil é o fácil, pela sua repetidas citações. O segundo texto difícil de se pregar é o difícil, pela complexidade. Logo, alguns textos, pela alta periculosidade doutrinária e pela complexidade do conteúdo, exigem contextualizações meticulosas, minuciosas, e pode causar também um desinteresse no ouvinte de dizer assim: não, esse aí não, pastor, difícil demais, um texto muito complexo. Então, esses dois textos se tornam difíceis, o fácil e o de fato complexo. Mas na igreja de Jesus nós temos a pessoa do Espírito Santo, que ilumina a mente, abre os corações, e aquele que é fácil e desinteressante, ele faz ter interesse. E o que é difícil e complexo, ele simplifica, e você sai daqui com a mensagem que Deus quer comunicar ao seu coração. Eu tenho uma palavra para o coração de cada menino e cada menina da edição FIMADEB 2026, pautando-me desse cenário, o cenário muito conhecido por todos nós, o de Lucas 15, numa visão panorâmica e holística do texto. Você tem um diálogo do Senhor Jesus com os fariseus e saduceus e os respectivos escribas. Mas esse diálogo aconteceu por causa de um questionamento. O texto sagrado, com muita clareza, diz para nós que Jesus está conversando, assentado em uma espécie de comensalidade judaica. Ele está sentado com pecadores e publicanos, duas classes marginalizadas da época, pecadores e publicanos. E o texto sagrado diz que os fariseus arrazoavam, zombavam desse momento, e não suportando segredar esse julgamento, eles publicaram e chegaram e questionaram Jesus, dizendo assim: como é que pode? O Senhor sendo o Messias, o Senhor sendo o que diz, o Senhor sendo este Jesus, está aí conversando com pecadores e com publicanos e comendo pão com eles. E o comer pão aqui é diferente de nós. Na nossa alimentação, cada qual faz o seu prato, apanha ali o que você quer e o prato é seu. Aqui não. Aqui era posto-se um pão no meio, assentado-se com os pés para trás, em círculo, cada qual rasgava um pedaço do mesmo pão. Então ali era Jesus dizendo: se o pão e se o Pai é nosso, por que só tem que ser meu ou só de vocês? Estes tais também podem participar. Mas aqui é interessante pensarmos na seguinte questão: que Jesus estava sentado comendo com pecadores e publicanos, enquanto religiosos em pé com fome. E Jesus diz assim para eles: eu vou lhe propor uma parábola. É aqui que Jesus começa a contar as três que vocês conhecem: a da ovelha, a da mulher e do pai. O pastor com 100 ovelhas perde uma, vai em busca. Quando encontra, celebra. A mulher com 10 dracmas perde uma, acende candeia, varre a casa, encontrou, celebrou. Mas a nossa ênfase aqui é do pai, que o texto começa a partir do versículo de número 11, quando Jesus continua e chama a atenção dos pais e diz assim: um certo filho, o mais novo,
disse ao pai: eu quero a parte da fazenda que me pertence. Aqui tem um detalhe interessante. Qual, pastor? Pedir a herança para o pai vivo era a mesma coisa de dizer: o senhor não tem significado para mim. Pedir a herança para o pai vivo era a mesma coisa de dizer: sua presença não tem nenhuma significância, sua fala não me importa, sua presença não me traz nenhum crescimento. Então eu quero o que é meu. Ok. Há um dado dentro de uma cultura, dentro da cultura judaica, que o filho mais novo recebe 30% da parte da herança. Independente do percentual, a herança da época é diferente de agora. Por exemplo, agora você pode estar sentado do lado de alguém milionário e não sabe. Porque a riqueza dele hoje, a riqueza de hoje, pode estar em um aplicativo de banco. Esse alguém que está do seu lado aí, você pode, após o culto, dizer para ele: faz um pix, que com a maior facilidade ele pode lhe fazer. Por quê, pastor? Porque a riqueza, as posses e os bens se resume hoje a um aplicativo no banco com os milhares de zeros que você tem. Ok. Dito isso, é importante você pensar comigo que na época não. A riqueza, a fazenda da época eram bens materiais mesmo, propriamente dito, físico. Ué, pastor, isso é óbvio, mas algumas obviedades têm que ser ditas. Por exemplo, quando o pai separa a herança, os bois, obviamente na parábola, mas os bois, as ovelhas, tudo material que o pai tinha, o percentual agora foi para o filho. Pastor, isso é óbvio. É aqui que está o cerne. O quê? Ele recebe tudo isso no versículo 11. Ele pede no 11, recebe no 12. Só que é tão interessante porque ele não vai embora no 13. Ele pede no 11, recebe no 12 e não vai embora no 13. Por quê, pastor? Olha só, na manhã do dia seguinte que ele pediu a herança para o pai, tudo que era dele o pai já tinha dado. Então agora ele se assenta na mesa e já não tem mais nada que é dele. Agora tudo é do pai. O pão é do pai, a mesa é do pai, a casa é do pai, tudo é do pai. O que era dele ele já tinha recebido. Aqui ensina para nós uma verdade interessantíssima, que a relação desse filho era extremamente utilitária. Ele não queria o pai, ele queria o pão do pai. Ele não queria o pai, ele queria só a mesa do pai. Ele não queria o pai, ele só queria os bens do pai. Sabe o que é isso? Relação utilitarista. Enquanto o pai me é útil, eu fico. Enquanto o pai me é útil, eu quero. Enquanto o hino for bom, eu canto. Enquanto a palavra for agradável, eu ouço. Enquanto o departamento me dá oportunidade, conte comigo. Enquanto o pastor aprecia o meu talento, eu estou dentro. Quando eu já tenho que amadurecer e entender que o que me segura na casa do pai não são as coisas do pai, mas o pai, aí é outra questão. Então, se você observar aqui no versículo de número 11, 12 e 13, são verdades riquíssimas para nós. Por quê, pastor? Porque o início do 13 começa dizendo assim, ó: e poucos dias depois. Olha a ênfase: e poucos dias depois. Pastor, por que a ênfase nisso? Porque o texto não diz e passando muitos dias. Não, poucos dias depois. Por que poucos dias depois? Porque ninguém fica muitos dias na casa do pai, sendo que já perdeu a conexão com o pai. Dá um instrumento para ele, não segura. Dá um cargo para ele, não segura. Dá uma posição, não segura. Aumenta o tamanho do pão, não segura. Dá uma moral, não segura. O que segura o filho na casa do pai é a aliança, o relacionamento, é a comunhão, é a conexão que ele tem com o pai. Aí o texto sagrado diz para nós assim, ó:
e o filho mais novo, ajuntando tudo. Repitam, por favor. Ajuntando tudo. Ajuntando tudo. Eu pergunto, tudo o quê? Sendo que tudo que ele tinha, ele estava deixando. Não se leva nada da casa do pai, sendo que tudo que ele tem é o pai. Mas está bom, ele ajunta. Ele ajunta do jeito dele, do feitio dele, da maneira dele. Ele diz: isso é meu, 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 isso é meu. E o texto diz: partiu para uma terra longínqua. Eu fico pensando nisso aqui. O que, pastor? Posso pensar com você, sem absolutizar e doutrinar, só uma via de especulação, numa mente nervosa. Olha só, saindo na porteira da fazenda, o porteiro pergunta assim: garoto, vai para onde? Ele diz: vou embora. E aí? E aí que eu peguei o que é meu. Eu posso perguntar para você: para onde? Aí ele diz: eu vou. Tá, mas para onde você vai? Se fosse hoje, ele deveria colocar o quê? No Waze, no Maps Google, o destino. Irmão, já imaginou o garoto colocando assim no Maps Google? Destino, terra longínqua. Aí o aplicativo diria: destino não encontrado. Só que a origem não dá para mudar. A origem sempre vai ter que ser casa do pai. Casa do pai. Casa do pai. Casa do pai. Estou falando com alguém agora que não existe destino certo para quem quer sair da casa do pai. Isso é fato. E a origem sempre vai ser a casa. Eu já estou falando com alguém que você tem cara da casa de papai. Você tem cara da casa de papai. Você tem cara, tá ok. Aí o texto diz assim que ele disse: eu vou embora. Eu vou para a terra longínqua. Aí o texto diz que ele partiu e lá ele desperdiçou. É daí que vem a prodigalidade, é daí que vem a palavra pródigo. A prodigalidade nos dá, dentro de um conceito amplo, de um gastar desequilibradamente, de um gastar sem consciência, inescrupulosamente. E ele gasta. Aí o texto diz que no versículo de número 14, e depois de ter consumido tudo, gastado tudo, sobreveio naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Aí eu quero frisar mais uma lição com você, que o texto diz que ele foi pedir trabalho para o cidadão daquelas cidades, que o mandou cuidar dos porcos. Escute onde eu quero chegar. Alguém olha para esse texto e fala assim: pastor Otoniel, esse cidadão aí que deu trabalho para o filho do fazendeiro, não é de Deus não, hein? Esse homem queria humilhá-lo, queria envergonhá-lo. Esse homem aí, pastor, que deu trabalho para o filho do fazendeiro, queria acabar com a vida do garoto. Esse homem não é de Deus não, hein? Não, nada a ver. Por que nada a ver, pastor? Porque o homem estava onde? Na terra dele. Que terra? Longínqua. Trabalhando com o quê? Com os porcos. E quem é? O problema é de quem? O problema não é do homem que trabalha com porco. O problema é do menino que está fora de casa. Então qual é o problema nisso, pastor? É alguém da igreja olhar para o mundo e dizer assim: esse mundo está terrível. Sempre esteve, vai piorar. Lá se oferece droga, prostituição e tudo mais. Sempre teve e sempre oferecerá. Então o problema não é lá, o problema é o que você está fazendo lá. O problema não é lá, o que o filho foi fazer lá. O problema não é lá, é o que o garoto está longe da casa de papai. Entende o cenário? Só que ele está lá. Aí o texto diz para nós com muita clareza que estando lá, ele desejava se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Aqui há um questionamento. O que, pastor? Quem era esse ninguém? Os porcos ou o dono dos porcos? Eu não sei. Eu só sei que o garoto continuou com fome. Só que ele vai dar um detalhe aqui no versículo de número 17, quando o texto diz: e caindo em si. Agora eu vou perguntando, obviamente perguntas retóricas, e você vai pensando comigo. Desejou sair da casa? É queda.
Saiu, caiu. Foi longe, caiu. Gastou tudo, caiu. Está no meio do chiqueiro, caiu. Desejando comer as comidas dos porcos, caiu. Talvez o inferno pense, vai cair mais para onde, garoto? Para dentro. Quando você cai para dentro, você cai de pé, porque aí você chama a autoconsciência, a autorresponsabilidade, a identidade vai começar a voltar. Eu estou falando com alguém aqui que me ouve pelas redes sociais ou ao vivo aqui agora, que o inimigo soprou no teu ouvido dizendo, está sujo, está longe, está acabado, está destruído, não tem mais jeito, vai cair mais para onde? Tem um lugar para cair, caindo para dentro. Quando cai para dentro, cai de pé. Quando cai para dentro, cai para o recomeço. Quando cai para dentro, cai para uma nova realidade. Deus lhe trouxe aqui para dizer, é noite de você entender que o véu foi rasgado e tem um novo e vivo caminho. Eu estou chegando lá. Aí o texto sagrado diz para nós que o garoto agora, caindo em si, ele dá um grito extremamente interessante. Ele fala assim, ó: quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço. Percebeu a realidade que o garoto agora é colocado? Ele cai em si e ele reconhece onde está o pai, o que o pai tem e quem ele é e o que tem agora. Só que é interessante, o que, pastor? Que ele estava numa terra longínqua, estava amassando, me permite usar essa expressão, amassando barro no chiqueiro dos porcos. Mas aí eu fiquei olhando para o texto e o Espírito Santo iluminou minha mente para dizer, você percebeu, Toniel? Está longe, está amassando barro, mas ainda tem memória da casa do pai. Já viu? Você já viu alguém? O que, pastor? Já viu alguém vindo de bicicleta assim, ó, todo cambaleando, todo ébrio? Aí quando ouve um hino da harpa, eu lembro desse hino aí, eu lembro. Passa em frente a uma igreja e diz, estou lembrado disso. Eu vim dizer que Satanás, o inferno, pode levar para longe, mas nunca vai apagar as memórias da casa do Pai. Aleluia, aleluia. Eu estou falando com alguém. Você se lembra dos hinos que você cantava, você se lembra dos versículos que você lia. Pastor, mas é um Fimadeb. Deus trouxe alguém aqui para dizer, está dentro da casa, mas está perdido, está dentro da casa, mas não sente mais a presença. É noite de você cair em si e dizer, na casa de papai tem, por que eu estou com fome? Na casa de papai tem, por que eu estou distante? E eu encerro agora, quando o filho grita assim, ó, escuta isso, ele vai gritar e vai dizer, levantar-me-ei. Ué, pastor, por que ele fez isso? Por que ele não gritou assim, ó? Cadê o grupo de visita que não vem? Cadê o meu pastor superintendente que nessas horas não aparece? Cadê os meus amigos de coral? Cadê o meu líder congresso? Não. Pastor, por que não? Ué, você saiu porque quis e foi. Você saiu porque quis, não avisou para onde ia. Como é que você quer que vão lhe buscar? Aí Deus desce na casa hoje para dizer para alguns filhos, está na hora de chamar essa responsabilidade e dizer, peraí, e igreja é um negócio extraordinário. Eu estou pastoreando, tem 18 anos, a mesma igreja, fui enviado para lá para iniciar um trabalho, e igreja é um negócio extraordinário. Por quê, pastor? Porque chega quem quer e sai sem avisar, percebeu? A pessoa entra a hora que quer, aceita Jesus e sai sem avisar, não tem que pedir conta, fazer acerto, fazer nada, não é? Pois é, aí Deus trouxe você aqui para dizer, saiu porque quis, foi para onde quis, e agora está cobrando de quem? Então, em nome de Jesus, não
não faça de vítimas de tragédias que você mesmo criou. Aí Deus trouxe você aqui esta noite para dizer: a casa é sua, o Pai é seu, a mesa também, quem pode adorá-lo, esse lugar é seu, essa casa é nossa. Entende o contexto? Agora eu encerro quando o garoto diz assim, ó: levantar-me-ei, porque eu quero voltar a tocar. Levantar-me-ei, porque eu amo reger. Levantar-me-ei, porque eu quero voltar assim a ser obreiro. Não, ele fala assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Porque o serviço não pode te trazer, mas o Pai te traz. As ocupações não lhe traz, o Pai lhe traz. Pastor, mas e aí? Fique tranquilo, se você vier pelo Pai, tem coisa na casa do Pai para você fazer. Se você vier pelo Pai, tem coisas na casa do Pai para você fazer. Não, você não vai ficar na casa do Pai pelas tarefas que você faz, nem pelo serviço que você é ativo. Você pode ser até muito produtivo, mas quem me segura aqui, o meu desejo de estar é na presença do Pai. Aí o garoto dá uma ajeitada, amassando aí no barro do chiqueiro. Ele diz assim: eu vou. Eu fiquei pensando nisso. No que, pastor? Era uma terra longínqua. Ele estava distante da casa, sem nada, perdeu tudo. Só que o texto sagrado ensina para nós o que, pastor? Que o diabo pode tirar a honra, o diabo pode tirar os bens, o diabo pode tirar tudo, só não pode tirar o caminho de volta para casa. Oh, eu estou sentindo graça para dizer isso. O caminho ainda está aberto. O caminho ainda está aberto. Jesus é caminho. Jesus é caminho. Jesus é caminho. Nada impede o filho de voltar. E aí o filho dá uma olhada e fala assim: estou indo e vou fazer até um ensaio. Eu vou chegar lá e dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, e eu estou indo. E aqui eu chamo a sua atenção. O que, pastor? Já pensou? O pai sentado na varanda da casa central da fazenda, quando de repente aponta lá na estrada alguém vindo cambaleando, fédido, sujo, maltrapilho, sem nada. O pai dá uma olhada e diz: pelo andar é o meu garoto, pelos ombros é o meu garoto. Não, aquele ali é ele. Aí alguém diz: está sujo, mas é ele. Está fédido, mas é ele. Está sem nada, mas é ele. Deixa vir. Só que eu não ia aguentar chegar. A vergonha, o peso, a culpa, etc. e afins, não chegaria. É por isso que o texto diz que o pai... Eu fiquei pensando nisso. No que, pastor? Nesse pai correndo. E a cultura dizia: não, um pai honrado não corre. Um pai honrado, fazendeiro rico, não vai correr. Não vai. Pois é, esse correu. E eu pergunto: por que, pastor? Eu pergunto: por que o texto? Por que diz isso? E aí, como é que é? Pois é, escute essa explicação. O pai olhou o garoto e disse: a vergonha, o peso, a sujeira, o caos, a tragédia, o passado, a situação, ele não vai conseguir voltar.
no meio do caminho, os dedos acusatórios, ele não vai conseguir. Vou fazer o seguinte, eu vou correr, porque quando eu correr, todos os olhares, todas as vergonhas, tudo vem para mim. Quando todo mundo olhar para mim, eu tiro dele, boto em mim e consigo fazer com que ele chegue. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Cheguei para dizer para você que Deus olhou do céu e disse: não, o Toniel não dá conta de chegar, o Toniel não vai conseguir chegar. Vou fazer o seguinte, vou enviar meu filho vai. Aí você já entendeu que ele desceu, tomou as dores de homem e como servo entregou-se à morte de cruz. Deus Pai o exaltou. Eu não suportaria, eu não chegaria, eu não conseguiria. Mas aí o Jesus Cristo veio e disse: vem Otoniel, vem João, vem Maria, pode chegar que a minha graça faz você chegar, a minha misericórdia lhe abraça, a minha bondade lhe sustenta e você chega. Mas eu encerro agora, quando o pai diz assim, ó: traze-me o anel, a sandália e uma roupa. Posso pensar só na roupa aqui? Parece que eu vejo alguém chegar e dizer: ô meu senhor, ô pai, que roupa? É a roupa dele. Não, ele ajuntou. Tem mais nada dele aqui não. A resposta mais plausível para isso é: enquanto o filho estava longe, o pai o senhor está fazendo o quê? Fazendo uma roupa para o meu garoto, porque eu sei que ele vai voltar. Mas pai, me diz uma coisa, essa roupa que o senhor está fazendo, quais são as medidas dela? A medida do meu filho. Mas pai, ele saiu de casa, como é que o senhor vai saber que tamanho que ele volta? Como é que o senhor vai saber quais são as medidas dele? Aí o pai explica para nós: não, fique tranquilo, filho nunca cresce longe da casa, ele vai ser o mesmo. Mas isso me fez lembrar de um hino, muito antigo, da década de 90, que nós cantávamos lá em São Paulo. Dá um tom aí para mim, maestro, por favor. Dá um sol maior. Olha eu cantando depois de Suede, irmão, e depois do coral. Mas esse hino aqui, olha que coisa interessante. É um hino, eu vou narrar para você, tá? Mas é uma realidade, e eu concluo aqui a minha participação. Essa canção diz assim, ó: um filho perdido volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar, viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O meu filho voltou de novo para o lar do pai. O meu filho chegou. Traz o bezerro. Traz o bezerro. E um banquete a ele entregou. Agora. E você que anda
em rumo às chamas. O inferno é terrível, lugar de pavor. Mas Cristo, não, pastor, não tem como vir, está muito quebrado. Mas Cristo, não, pastor, não dá, está sujo demais. Mas, não, pastor, não tem mais, não tem mais nada, não tem mais honra, está quebrado, está fédido, está falido, não tem. Mas Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o Pai alegre chorou. Eu estou sentindo graça aqui. Eu estou sentindo graça para dizer para alguém: Calate, Jeremite da Laciore Macamete de Ramarai. Bem imedida se tele calade relações a dar. Que rede ligemente que ela rebasse caladara. Tem uma graça de Deus aqui, hein? Tem alguém aqui que precisa voltar para ele. Eu encerro agora. Eu sei que é um Fimadeb, mas eu preciso fazer isso agora. O que, pastor? Vem, filho. Você está longe, você está fora, você está quebrado. Mas tem um vivo caminho. Cadê você? Vem, filho amado. Vem como está. Vem que eu tenho 1 minuto. Vem, filho amado, vem como estás. Eu estou esperando você. Vem, filho amado, vem como estás. Corre! Agora? Vem! Vamos orar agora? Cadê você? Vem, filho amado. Vem como está. Tem um novo e vivo caminho. Tem um novo e vivo caminho. Enquanto vocês ficam em pés, eu tenho mais 30 segundos ainda. Corre. Onde? Cadê? Vem. Desce. Corre. Chega. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho.
vivos comigo, porque o meu filho que estava morto reviveu. É um novo e vivo caminho aberto. É só chegar, 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 é só chegar. Uma presença aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome por esse jovem que entende que ele pode estar além do véu, ele pode sentir a presença. Ele de ora, revai, camante, decalassai. Ele pode andar por esse novo e vivo caminho. Perdoa os pecados dele, Senhor. Dê força, dê graça, que a tua boa mão esteja sobre esse jovem, em nome de Jesus. Quem pode adorá-lo, quem pode glorificá-lo,